Fala pessoal, excelente noite a todos vocês. Mais uma live domingão. Estamos aqui já há algum tempo. Vamos com tudo. Hoje a gente vai falar sobre o jogo da prosperidade, uma live sensacional para vocês, tá bom? Vou trazer algumas fundamentações que eu aprendi em uma aula top de Thiago Brunet. Trazer algumas coisas muito boas. Mônica tá aí já doida porque tava maratonando em outra live que eu tava fazendo em outro canal. Mas vamos lá, é assim que é bom, assim que eu gosto. Boa noite a todos, boa noite Lu, boa noite Estúdio Souza, boa noite Luana, boa noite Mônica, Alcione, Thay, Adriana, Sandra. Galera top entrando aí. Vamos com tudo. Boa noite Sul, Pati, boa noite Thay. Thay tava lá na outra live junto com... Seu esposo também estava lá online, não foi, Thay? Boa noite, Acel. Boa noite, Paloma. Boa noite, Wanda. Simbora. Bebi uma aguinha aqui pra contar a galera entra. Fala, Danilão. Danilão tomou vergonha hoje, tá assistindo minhas duas lives, ó. A mãe não vai pagando não, é, Danilão? Danilão é o vascular estourado, que tá indo dominar a região de Piauí, Jequié e Piauí. Boa noite, Débora. É, né? Vamos com tudo. A gente vai falar sobre um tema bem importante, tá bom? Um tema que eu gosto, que é o jogo da prosperidade. E, para começar a aquecer enquanto a galera entra ali, a gente começa a entender, gente, que a gente vê muitas vezes as pessoas falando assim, rapaz, o mundo parece estar ficando pior, né? Quantas vezes você já ouviu falar isso? Os casamentos estão se acabando, os filhos estão cada vez mais dependentes da internet, e dá aquela sensação, né? Fala assim, porra, o que a gente vai fazer com esse mundo, né? Como é que as pessoas vão prosperar? Como é que a gente... Hoje até para ter um filho, o que é que eu faço, né? Para que esse filho vingue. Rapaz, o negócio do papel tá virando, peraí. Só um minuto, gente. Meu papel tá bom, né? Pronto, agora ficou certo. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que se o mundo tá piorando, você não pode piorar junto com o mundo. E a gente só consegue prosperar na nossa vida quando a gente começa a entender isso. Que a única coisa que não pode piorar somos nós. E quanto mais a gente melhora, menos a gente fica vulnerável a esse mundo que está cercando a gente. Então não tem como você prosperar na vida se você não ir contra essa correnteza, né? É se você está olhando para esse mundo e está achando que o mundo está piorando, é você ter a clareza dentro de você que você precisa melhorar. Que você precisa ser uma pessoa cada vez melhor. Mas, Rafael, melhor como, né? Essa é a grande questão. Como é que você é melhor? Melhor em que sentido? Seja mais claro, você é uma pessoa tão específica, né? Uma linguagem simples, vem com essas filosofias em plenas quase 10, 9 horas da noite. A primeira coisa que você precisa entender é que você só consegue melhorar quando você faz duas coisas importantes. A primeira coisa é melhorar você como pessoa. Em que sentido? Como é que eu posso fazer para deixar um legado para as pessoas? Vou dar um exemplo. Essa live de domingo ela começou exatamente com esse princípio. Eu comecei a sentir uma necessidade de retribuir os meus pacientes de uma outra forma que não fosse apenas com o tratamento de varizes. Com tanto carinho, né? Que eu tenho paciente de tudo que é canto do Brasil. Então, essa live ela surgiu disso. Ela era inicialmente uma ideia de um podcast. Como eu não consegui fazer o podcast, eu decidi que todos os domingos à noite eu estaria aqui compartilhando um pouco do Rafael além da medicina, né? E, graças a Deus, foi transformador. Então, fazer o que eu venho fazendo é melhorar como pessoa. É compartilhar um pouco com vocês de tudo que eu estudo, né? E que impactou na minha vida e que impactou nos meus resultados. Então, a primeira coisa é você entender o que você pode fazer pelo mundo. Como é que você pode ajudar as pessoas que estão ao teu redor, né? E aí eu trago uma coisa muito importante, que é entender que antes de melhorar os de fora, melhore de dentro. Então, antes de querer ajudar as pessoas que estão, né, ao teu redor, ajude primeiro a tua família. Ajude como? Se você é pai, seja um bom pai para o seu filho. Não deixe faltar coisas para o teu filho. Não deixe faltar coisas para o teu companheiro. Não deixe faltar coisa para os teus pais. Quando primeiro tu proteger a tua família,
aí você pode transbordar para outras pessoas. Então olha que interessante. Gilberto Caruaru. Grande abraço, Gilberto. Tá vendo? Ó, isso é o poder da internet. Tava falando na instante. Se tiver alguma das pessoas que estavam mexendo na minha outra live, isso é influência. É isso que o digital faz. Olha que doido. A gente conecta pessoas de todos os cantos. Então, voltando, né? Então, a importância de você entender que, primeiro, você precisa proteger a você e os seus. Por que eu tô te falando isso? Porque eu vejo algumas pessoas, às vezes, não cuida do filho e tá querendo ajudar outras pessoas. Então, vou até pensar aqui antes de falar, porque a internet é um negócio tão louco, né? Que às vezes a gente fala uma coisa e a pessoa interpreta outra. Então, eu vou bem devagarzinho para não gerar interpretação errada. Tava vendo o Thiago Brunet falando, ele falando assim, a importância de um pai na vida de um filho. Ó, a importância de um pai na vida de um filho. Quando eu falo isso, eu não estou excluindo a importância da mãe. Né? Primeiro, deixar logo um parênteses, porque já começa a interpretação. Se tiver alguma feminista aqui, aí já começa a confusão. Então, ou seja, quando eu estou falando aqui da importância de um pai na vida de um filho, eu não estou dizendo que a mãe não é importante, que a mãe é importante sim. Mas existe alguns valores em que só o pai ajuda. Então, ou seja, existem coisas que eu ensino para Léo que a mãe dele não vai conseguir. E existem coisas que uma mãe ensina para um filho que um pai não consegue. Então, existem coisas, por exemplo, que eu faço com o Léo, por exemplo, levar Léo no jiu-jitsu, ser um pouco mais pulso firme com o Léo. Isso ajuda a ele ser um homem mais forte. Então, um homem, ele precisa entender o papel que ele exerce na vida de um filho. Mais uma vez, eu não estou dizendo que a mãe não é importante. Que caso tenha alguma feminista aí, não começar a confusão. Então, beleza? Por quê? Porque existem valores masculinos que são inspiracionais para a formação do caráter de um filho. Então, um pai, ele é importante na vida do filho. De novo, não estou dizendo que a mãe não seja. Né? Porque tudo que a gente fala, sempre tem alguém para pegar um pedaço e recortar e ficar fazer aquela confusão toda. Então, o que eu quero que você entenda? Que, para que eu torne o meu mundo melhor diante desse mundo pior que a gente está vendo, eu preciso primeiro ter consciência de ser uma pessoa boa, e, ao mesmo tempo, proteger primeiro os meus, e a partir do momento que eu protejo os meus, eu transbordo para os outros. Então, assim, a gente consegue ter prosperidade. Por quê, Rafael? Por que você acha que fazendo isso vai ter prosperidade? Porque pessoas precisam de pessoas. Para chegar onde eu cheguei, eu precisei do meu pai e da minha mãe, ensinando os valores e princípios que foram fundamentais para ser a pessoa de caráter, com o caráter que eu tenho hoje. Segunda coisa, eu precisei de pessoas para me ensinar na escola a desenvolver as competências para passar na prova de vestibular. Eu precisei dos meus preceptores na residência me ensinando as habilidades para operar. E hoje, tem pessoas que estão no meu mundo, que estão no meu ecossistema, que me ajudam a seguir a batalha de me tornar uma pessoa melhor. Olha como é interessante. Então, se a gente começa a ter essa clareza de que eu preciso ser uma pessoa boa com os outros, inevitavelmente essas pessoas serão boas comigo. Inevitavelmente não. Existe uma chance maior dessas pessoas serem boas com você. Pelo princípio da reciprocidade. Só que a partir do momento que você só pensa em você e não pensa no outro de modo a ajudar o outro, você vai chegar um momento que inevitavelmente você vai paralisar. Você não vai conseguir mais prosperar. Porque existe um limite de você prosperar sozinho. Na verdade, é difícil você prosperar sozinho. Sempre você precisa de pessoas. E quanto mais o bem você traz para as pessoas, mais o bem volta para você. Então, é aquilo que eu falei. Essa live é uma prova disso. Essas lives de domingo, os pacientes chegam no consultório falando da transformação que aconteceu na vida deles, na transformação que aconteceu na vida do filho, na transformação que existiu na vida da família deles. Então, olha como isso é gratificante. Você saber que no mundo onde a gente vê só bagaceira, você poder tornar esse mundo um pouco melhor. Através de quê? Da tua palavra. Então,
essa live ela existe ainda até hoje por conta disso. Porque vocês me alimentam a mostrar para mim que o que eu estou fazendo é algo que está edificando a vida de algumas pessoas. Está edificando o comportamento de algumas pessoas. Né? John, que corta o cabelo, ele falou que hoje ele mudou o estilo de vida dele baseado em algumas coisas que eu falei e por ele ver todos os dias eu acordando cedo para malhar. Ele falou assim, pô, se o doutor Rafael faz isso, porque eu não? E hoje, malha, perdeu peso, perdeu 12 quilos. Então, olha como é importante a gente ser exemplo para as pessoas. Porque quando você é exemplo para os outros, primeira coisa que mais uma vez ressalva, quando eu falo de exemplo, eu não estou dizendo que eu sou perfeito, eu não estou dizendo que eu não erro, porque eu estou cheio de defeitos e eu erro sim. Só que com o nível de maturidade que eu venho avançando, né, com os acessos, os conhecimentos que eu venho buscando, eu tenho aprendido a olhar para o erro e me corrigir diante deles para me tornar uma pessoa melhor. Mas, né, poder retribuir com o conhecimento que a gente adquire para edificar a vida do outro me ajuda a ser uma pessoa mais próspera. Porque essas mesmas pessoas que eu contribuí viraram meus pacientes, indicaram para outras pessoas, elas me olham como uma pessoa melhor e isso gera um elo de conexão. Então isso é extremamente importante. Quando eu comecei a mostrar um pouco da minha criação de Léo aqui na internet, é exatamente para inspirar pais a serem pais melhores. A entender o papel de um pai na construção de um caráter de um filho. Mas como é que eu vou ensinar caráter? Como é que eu torno meu filho melhor se eu primeiro não faço isso comigo? Mais uma vez, ressalva, né? Porque hoje tudo tem que ser em dedos na internet. A gente tem que falar e tem que fazer sempre ressalva. Por quê? Porque a capacidade de interpretação lá do outro lado varia de cada um. Varia do mapa de mundo de cada um. Então, mais uma vez, não estou dizendo que eu sou perfeito, não estou dizendo que eu não erro, eu erro sim. Mas eu tenho estudado para melhorar minhas habilidades, para melhorar minhas competências, para melhorar a minha capacidade de interpretar o mundo e para que eu consiga inspirar o meu filho a ser um homem melhor do que eu fui. Então, quando eu compartilho isso aqui na internet com vocês, da criação do meu filho, é para que eu inspire outros pais a entender a importância do papel dele. A fazer com que outros pais queiram prosperar, porque se ele prospera, ele edifica a vida do filho dele. Ele dá acesso a uma escolha melhor. Se ele prospera, ele tem mais tempo para estar ali com o filho dele. E se ele começa a ter essa percepção, né, do valor que é um pai na vida de um filho, isso inspira ele a querer ser um pai melhor. Então, isso também é ajudar a transbordar a prosperidade para os outros. Porque se eu guardo isso só para mim, eu estou sendo egoísta. Porque, às vezes, eu falei aí como o John, né, que ele falou que vendo eu acordar cedo para malhar, as coisas que eu trago aqui de acesso aos domingos inspirou ele a ser uma pessoa melhor no quesito de saúde. Então, ou seja, a partir do momento que eu transbordo, né, as coisas que eu faço para edificar a minha vida e a vida da minha família, eu estou transbordando isso para outras pessoas. E eu estou tornando o mundo menos pior. Quantos de vocês estão aqui desde junho comigo, deixando de assistir o Fantástico, de estar vendo morte, de estar vendo atrocidade, e estar absorvendo algumas informações que vão edificar a tua semana, que vão edificar o teu dia, que vão edificar a tua percepção de como ser uma pessoa melhor para a tua família. Olha que interessante. E antes eu ficava com muito receio de falar isso, porque às vezes, porque é separado e tá falando isso. Não. Eu reconheço, né, a incompetência de não ter sustentado um relacionamento por quesitos pessoais dos dois. Mas nem por isso eu me eximi em nenhum momento de ser o pai que eu sou pro meu filho. De estar presente na vida de Léo como eu tô. E eu vejo isso nas transformações do comportamento dele no dia a dia. Né? No primeiro dia de aula desse ano, Léo foi o único menino da sala dele que ficou lá. Eu saí, ele, tchau papai. Todo mundo ficou perguntando assim, hã? Primeiro dia? Pois é. Por quê? Porque isso é construído diariamente. É treinamento de personalidade, é treinamento de comportamento, de como lidar com as frustrações. Quer dizer que ele é um menino top, que ele não tem as birras dele? Tem birra. E eu tô lá sempre orientando, guiando, ajustando a rota dele, para que a margem de erro ela fique cada vez menor. Então, esse é o primeiro ponto. É entender que se o mundo está piorando, você precisa melhorar. Para que você não piore junto com a maioria. E assim a gente aumente a chance
de prosperar na vida da gente. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é até algo que eu falei aqui ontem nos stories para vocês, que são os 3 princípios da sabedoria. Primeiro princípio da sabedoria: não deixa tuas emoções mudar e corromper os teus princípios. Olha que importante. Não deixa as tuas emoções mudar e corromper os teus princípios. Quer dizer isso, Rafael? Eu não aceito determinada coisa, mas por raiva eu fiz aquilo e fiz sem pensar. Então olha como é importante. E aí, para quem não assistiu essa live, tá aqui no meu feed, depois procura gestão emocional. Lá eu trago vários fundamentos para vocês sobre isso. Mas quando você tem clareza dos teus princípios, você tem que ter muita clareza de que as emoções que você expressa através dos sentimentos que chegam até você, elas não podem corromper os teus princípios. Emoção de paixão, emoção de raiva, emoção de desejo. Você não pode deixar nunca que isso corrompa os teus princípios. Esse é o primeiro princípio da sabedoria. O segundo princípio da sabedoria é você ter estômago para aguentar o que é necessário na tua jornada. Então, lá, no passado, quando eu tinha que estudar, não passava na prova, precisei ficar 3 anos e meio tentando para passar em medicina, você tem que ter estômago para aguentar, às vezes você dedicar um ano inteiro da tua vida, chega na hora da prova, às vezes por uma ansiedade ali, você vai e perde nela. Então você tem que ter estômago para ouvir, para digerir tudo isso. Ter estômago para ver as pessoas se criticarem e falar assim: Ave Maria, 3 anos aí tentando e não passa. Por que não desiste e faz outra coisa? Então você tem que ter estômago para conseguir digerir tudo isso e continuar seguindo o teu propósito. Porque se eu não tivesse tido estômago de passar por tudo isso que a gente passou, eu não estaria aqui hoje compartilhando tudo isso que eu compartilho aos domingos com vocês. Então entenda, eu falei isso na live passada, que tudo que você pede a Deus, Ele nunca vai te dar do jeito que você quer. Ele sempre vai te dar do jeito que você não quer, para ter a certeza de que você é realmente merecedor do que você está pedindo. E quando Ele faz e te traz a crise dentro do desejo que tu pediu a Ele de algo, é para saber se realmente você é digno disso. E para que você tenha estômago para digerir essa crise e sair dali melhor e conquistado o que você pediu para Ele. Então esse é o segundo princípio da sabedoria. Aprender a ter estômago para digerir as coisas que você não quer, mas que são necessárias para te edificar para onde você está buscando chegar. Beleza? Terceira coisa importante. Você precisa ter constância na tua jornada. Como assim, Rafael? Não adianta Rafael querer falar que quer passar em medicina e na primeira dificuldade que ele tem, ou seja, não passou naquele ano, ele desiste. Por quê? Porque quando você não tem constância de fazer repetidamente o que é necessário até dar certo, você não consegue prosperar. Não tem prosperidade. E todos os cursos que eu vou, como esse que eu fui nesse final de semana, e todas as pessoas de sucesso que eu acessei de perto, todas, absolutamente todas elas, continuaram até dar certo. Então entenda que todos vocês estão me assistindo aqui agora, nesse exato momento, todos vocês devem estar passando por algum tipo de dificuldade. Todos vocês estão tendo que embrulhar o estômago de vocês para acessar. E todos de vocês têm que aceitar, aguentar a emoção de vocês para não fazer uma coisa que não está associada ao teu princípio. Então toda vez que você tiver uma dificuldade pela tua frente, lembra assim, todas as pessoas passam por dificuldade. Ninguém. E aí quando a gente está aqui nesse mundo de internet, que as pessoas mostram um recorte da vida delas, perfeitas, te causa a sensação de que aquilo tudo só acontece com você. Porque ninguém mostra aqui as dificuldades.
né? Então, quando às vezes eu conto aquelas histórias ali, dessa jornada aí da minha vida, é exatamente para te mostrar que mesmo eu, que aparentemente, né? Vocês veem aí, ser um médico de sucesso, que tem um filho, tem BO o tempo inteiro. É da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir. Só que a questão não é os problemas que eu passo todos os dias, de manhã, de tarde e de noite, mas é a forma como eu reajo a eles. Por quê? Porque está muito bem fundamentado aonde eu quero chegar. Eu já hoje entendo que todas as dificuldades que eu passo é Deus me mostrando para saber se realmente eu sou digno de ter aquilo que eu estou pedindo a Ele. Então isso é importante, né? Terceira coisa importante é você saber quem é você. É saber quem é você. Porque quando você sabe quem é você, você tem clareza de quê? O que é que você quer da sua vida? O que é que você consegue suportar no teu processo? Quem são as pessoas que são merecedoras de caminhar juntos com você? Olha que interessante. E aí, né, nessa aula de ontem, o cara estava falando sobre Jesus, né? E aí ele falou que o curso que eu fui fazer sobre influência, e ele falou que o maior influenciador de todos os tempos foi Deus. E aí, por quê? Porque ele conseguia colocar multidões para assistir, né, a pregação dele ali. E não tinha internet naquela época. E aí, olha como tudo se fundamenta o que eu vou falar aqui agora, né? Que ele precisou de pessoas e ele escolheu 12 discípulos, né? Para que esses discípulos conseguissem levar a palavra dele junto com ele. E que esses discípulos precisavam andar com ele o tempo inteiro para que essas pessoas conseguissem entender quem realmente ele é, para conseguir passar essa mensagem. Então, aí entra no segundo fundamento que eu falei aqui hoje. Pessoas precisam de pessoas. Olha que interessante. E aí quando eu cheguei e falei para vocês que você precisa saber quem você é e aonde você quer chegar, você começa a ter clareza que as pessoas que estão ao teu redor, nem todas elas vão honrar a tua amizade. Que a maior parte dessas pessoas, ao longo da tua jornada, elas vão te abandonar. Que algumas dessas pessoas vão te trair. Né? E aí ele fez essa relação. Dos 12 discípulos, apenas 3 continuaram com Jesus. Alguns traíram, outros roubaram, outros desistiram. E você vai ter que entender que na tua jornada vão ter pessoas que vão ficar. Vão ter pessoas que vão te abandonar. Vão ter pessoas que vão te trair. Mas se você tem muito fundamentado quem você é, se você tem muito fundamentado o que você precisa passar durante a tua jornada, se você tem muito fundamentado o que é que você está buscando na tua vida, você começa a entender que na tua jornada você vai precisar passar por uma série de provações, inclusive de pessoas que vão te abandonar, pessoas que vão te trair, pessoas que vão te largar no meio do caminho. Então, isso é extremamente valioso. Só que o grande problema é que a gente não se reconhece. A gente antes não sabe nem quem a gente é. E aí você começa a se questionar, né? E é esse questionamento que eu quero trazer para vocês. Por que, gente, eu tô falando isso? Porque lá no início da live eu falei o quê? O mundo está cada vez mais pior. Você não pode falar mais nada que as pessoas interpretam de um jeito e já vem querer soltar pedra em cima de você, né? As pessoas criam fundamentações em cima do que elas entendem e elas querem trazer essa verdade para você, né? E aí eu estava assistindo uma aula hoje de tarde e o entrevistado falou assim: você sabe a diferença entre religião, religiosidade e espiritualidade? Vocês sabem, gente? Eu não sabia. E aí, olha que interessante, né? Olha como é complexo isso. O que é religião? São todos os fundamentos, né, que estão na Bíblia. Então, ou seja, isso é religião. Olha que interessante. Então, ou seja, todos os fundamentos bíblicos, eles constroem a religião. O que é religiosidade? A religiosidade é a interpretação desses fundamentos através de uma pessoa. Então, ou seja, a partir da religião se construiu as várias religiosidades. Olha que interessante. E o que é espiritualidade, Rafael? Espiritualidade
é a tua interpretação sobre o que tu tá lendo. Olha que doideira. Aí eu te pergunto, será que a interpretação de Rafael quando lê a Bíblia é a mesma interpretação de Gleice? Será que é a mesma interpretação de Glória? Será que é a mesma interpretação de Isabelle? Agora traz isso para a tua realidade. Quando eu falo uma coisa aqui na internet, Gleice entende de um jeito, Marcos entende de outro, Mateus entende de outro. E aí a gente vive essa doideira. Porque as pessoas, elas querem impor o que elas acham como verdade sobre a tua verdade. Como se tua verdade não fosse a verdade, porque não é a verdade dela. Então, olha como a gente precisa. Primeira coisa, o que é que eu ganho quando eu venho querer impor a minha verdade sobre a tua verdade? O que é que você vai ganhar com isso? Então, o que é que mostra pra mim? Que tua vida tá tão vazia que você quer impor sobre a vida do outro algo que você não tem. Olha que doideira. Olha que nível de piração que a gente tá vivendo. Eu não vou entrar nesse negócio não, deixa pra um outro momento, porque teve um dia que eu falei um negócio aqui que foi um baralho madeira que teve gente me mandando é luta. Vamos deixar pra lá. Vamos seguir nossa live. Beleza? Então, esse é o importante, né? Você conhecer quem você é para que você consiga entender o processo e entender, né, tudo que você vai precisar passar para conseguir ter essa prosperidade que você quer, né? Mas primeiro se reconheça quem você é, que a partir daí fica mais clara a tua jornada e assim você consegue prosperar. Porque se você não reconhece quem você é, a primeira paulada que você toma, você para. Entendeu? O Ulisses botou, e minha mãe usava a expressão a um dizer, 2 e 3 entender. Ou seja, se fala uma coisa e várias interpretações para essa mesma coisa. Pois é complexo, né? A impressão que eu tenho é que acho que a pessoa não tem nada a fazer, ela vai para lá ficar resmungando. Mas é difícil. Vamos lá. Beleza? Peraí. E aí, tem uma coisa muito importante. Quando você reconhece quem você é importante que você entenda quais são as habilidades que você precisa desenvolver para esse processo, né? Olha que top. Vou pegar aqui mais uma fundamentação bíblica. Daqui um dia vão me chamar de pastor, porque eu estou falando isso, né? Como se falar da Bíblia é ser pastor. E aí, né, tem uma frase que fala assim, ó, vá para a guerra com as armas certas. Vá para a guerra com as armas certas. E aí, para quem, né, já leu a Bíblia, Lari aí que já leu a Bíblia várias vezes, conhece a história, né, de Davi e Golias. Para quem não sabe, vou trazer essa história aí. Deixa eu só consertar, minha perna dobrou aqui. Lá em Israel, né, tinha o rei Saul e existia Golias que estava lá querendo, né, pedindo para ver se tinha algum guerreiro que conseguisse enfrentar ele de Israel e fazendo chacota. E aí certa vez chegou Davi, que foi entregar algumas coisas lá para o rei Saul, e aí falaram assim, rapaz, tem um cara chamado Golias aí que tá esculhambando todo mundo. Ele falou, quem é esse cara? Ah, é aquele ali? Ele falou assim, olha que interessante, ó, vá para a guerra com as armas certas. Aí Davi falou assim, o que é que eu ganho se eu derrubar esse cara? Aí o cara, peraí que eu vou perguntar ao rei. Aí o rei falou que se ele ganhasse, teria a mão da filha dele, ele ia enriquecer esse homem e a família dele não pagaria mais imposto lá na terra de Israel, que naquela época estava igual ao Brasil, 40% de imposto. Aí Davi falou, perfeito, então eu vou derrubar esse cara. Davi com 1,50 m, Golias com 15 metros de altura. E aí o rei falou assim, não, então para você ir para a guerra eu vou te dar toda a minha armadura, vou levar, Davi foi levar as marmitas aí para os seus irmãos. Botou a armadura nele e deu espada. Aí Davi falou assim, com esse material eu não consigo derrubar ele. Então eu quero que você tire essa arma e eu vou apenas com estilingue. Só que você fala assim, como é que vai... Só que Davi já tinha usado esse estilingue para matar vários animais. Ele tinha total domínio. Então ele foi para a guerra com a arma certa. E com apenas um estilingue batendo na testa de Golias, Golias morreu. Então olha como é importante, primeiro,
você entender qual a guerra que você está buscando dentro da tua vida. Ou seja, qual tipo de prosperidade você está buscando. E se você tem muita clareza qual tipo de prosperidade que você busca, você vai entender qual o tipo de ferramenta que você precisa ter para vencer essa guerra. E aí a gente entra exatamente sobre isso. Quando você tem muito fundamentado o que você quer, você tem clareza da jornada. Para que na hora que alguém vinha querer tirar uma pedra em você, ou querer te desmenosprezar, ou querer te colocar para baixo, você tem tanta clareza do que você quer, que você está blindado disso. Só que o grande problema é que hoje a gente não tem clareza do que a gente quer. E a primeira porrada que a gente toma, a gente para. E a gente faz o quê? Entra em depressão, fica triste, não sei o que lá, e paralisa. Então, gente, é importante vocês entenderem que dentro do jogo da prosperidade da vida de vocês, vocês precisam ter muita, mas muita clareza de quem vocês são. E se vocês não têm, passem a buscar entender mais sobre vocês. Essa é uma das coisas que eu tenho feito muito nos últimos anos, nos últimos meses. Entender mais quem eu sou. Porque quanto mais eu entendo quem eu sou, mais clareza eu tenho da minha jornada. Mais forte eu fico contra as crises, né, que eu enfrento todos os turnos do meu dia. Por quê? Porque eu tenho muita clareza do que eu quero. Eu tenho muita clareza de onde eu vou chegar. Né? E é aquilo que eu falei. Quando eu comecei a fazer essas lives de domingo, começaram a me chamar de coach. Falaram que eu ia largar a medicina para ser coach. Aí agora, quando eu estou trazendo algumas coisas da Bíblia, aí vamos dizer que eu estou virando virar pastor. Então, ou seja, se você não tem clareza do que você quer, se você não tem clareza de onde você quer chegar, você fica vulnerável às piadas e chacotas que as pessoas vão fazer de tu nessa jornada. Mas quando você tem muita clareza, isso serve apenas para te acelerar e mostrar que você está no caminho certo. Entende? Então, quanto mais você se... Como é que eu faço para me blindar, Rafael? Para me blindar das pessoas que me criticam, para me blindar das pessoas que querem me colocar para baixo. Primeiro, se reconheça quem você quer. Entenda qual é a guerra que você quer jogar. Para que você saiba quais são as armas que você tem que ter. E vá buscar essas armas. Pô, Rafael, eu sou muito tímido. Mas eu preciso desenvolver dentro da minha timidez para me conseguir falar melhor, para me desenvolver dentro do meu trabalho. Pronto. Você tem clareza do que você quer. Você tem clareza das armas que você precisa ter na tua mão para que você consiga acessar os palácios da vida que você está buscando. Então olha como é importante. Mas primeiro, muita clareza de quem você é. E às vezes a gente está tão robotizado na nossa rotina que a gente não para nem para entender quem a gente é e aonde a gente quer chegar. Eu pergunto muito isso às pessoas que estão ao meu redor. Assim, onde é que você quer chegar? Especificamente, onde é que você quer chegar na tua vida? A maior parte delas não sabe. Se pergunte a vocês, onde é que vocês querem chegar? Aonde vocês querem estar daqui a 5 anos? Vocês sabem onde querem estar daqui a 5 anos? Onde é que vocês querem estar amanhã? Não, amanhã eu vou trabalhar, eu vou acordar cedo, vou trabalhar, depois volto para casa, durmo e no outro dia eu sigo. Vocês ficam robotizados. Porque você não tem clareza onde você quer chegar, você não sabe nem o desempenho que você tem que ter no teu dia para conseguir te aproximar dos resultados que você está buscando. Olha que reflexão importante. Beleza? Um outro ponto importante é, para você ter mais prosperidade na sua vida, é começar a instalar um estilo de vida que seja coerente com a vida que você quer para você. Olha que interessante. Instale um estilo de vida que seja coerente com a vida que você espera para você. Traduz isso, Rafael. 9h30 da noite você vem pra cá com isso? O que é que eu quero dizer com isso? Se você quer perder peso, tenha coerência com o estilo de vida que você quer. Se você quer perder peso, não vá andar com pessoas que comem desenfreadamente. Se você quer perder peso, durante uma semana, evita andar com pessoas que não estão comendo da forma correta. Se você quer perder peso, não inventa de andar com pessoas que não malham. Se você quer perder peso, procura criar um grupo de amigos ou construir dentro do teu ecossistema um padrão de pessoas que querem ir juntos com você nesse estilo de vida. Olha como é importante. Se você quer prosperar, não fique andando com pessoas que te colocam para baixo.
Ou seja, aprenda a escolher os ambientes que você acessa. Porque só assim você vai prosperar. Porque se você não faz isso, você está se colocando num ambiente que vai te colocar contra o objetivo de vida que você quer. Então, isso é importante. Acesse os ambientes adequados. Acesse as pessoas que te colocam e que te alinham no propósito de vida que você quer. Esse alinhamento é importante. Seja seletivo nas pessoas que você traz para perto de você. E se as pessoas que estão do teu lado não estão alinhadas, alinhe. Seja inspiração. Olha o que eu falei lá no Insta Live. Se o mundo está piorando, seja tão bom que você estimule as pessoas a melhorar. Por quê? Porque um dia a pessoa fala assim, mas e o meu marido que não quer? Então, seja tão exemplo para ele que ele mude o jeito dele de ser para que ande junto com você. É esse alinhamento. Então, se você não consegue mudar o teu ambiente, seja a pessoa responsável para transformar esse ambiente. Agora, antes disso, você tem que ter muita clareza de quem você é. Porque senão você fala o quê? Porra, eu não faço porque meu marido não vai. Tem uma estratégia que eu estou usando muito no consultório agora, quando vai com o marido, que a mulher às vezes está um pouco acima do peso e fala assim, olha, a atividade física vai começar amanhã? Aí ela, não é por causa do meu marido. Eu falei, pronto, então você está aqui do lado dela exatamente, veio para apoiar isso? Aí vamos assinar um contrato dos dois aqui, que a partir de amanhã vocês voltam a malhar? Aí eles dão risada. Por quê? Porque a gente não tem clareza do que a gente quer, a gente sempre vai colocar o quê? A culpa no outro. Não, a culpa é sua. A culpa sempre é sua. A culpa do teu insucesso é seu. Ah, Rafael, meu ambiente não ajuda. Pronto, ou muda de ambiente, ou transforma o teu ambiente. Porque quando você transforma ele, você se transforma junto. E aí essas pessoas vão te ajudar a ter coerência com o estilo de vida que você busca. Por quê? Porque o teu ambiente está te favorecendo para isso. Beleza? Porque sempre é mais fácil colocar a culpa no outro. Sempre é mais fácil. Massageia aqui a nossa incompetência. E eu já fui assim. Eu já fui muito assim. Só que eu entendi que para me prosperar, ou eu faço, ou eu vou virar uma vítima. Vou ficar me lamentando. Ah, mas foi por causa de não sei o que lá. É porque não sei o que lá. É por causa disso. Alinhamento, Mas antes disso, primeiro conheça muito bem a você. Porque quando você se conhece, você tem mais coerência com as suas ações. Beleza? E a última coisa, eu até falei em uma live específica sobre isso, eu vou trazer mais uma live sobre isso qualquer dia desse, primeira coisa, aprenda a não confiar no dinheiro. Olha que doideira, Rafael. Aprenda a não confiar no dinheiro. Aprenda a dominar o dinheiro. Traduz isso aí, velho, eu não entendi não. Quando você confia muito no dinheiro, você acha que se eu tiver o dinheiro, eu vou ter aquilo. Mas quando você aprende a dominar o dinheiro, você entende que com o dinheiro e com o domínio dele, eu consigo decidir sobre o que eu quero. Por que eu tô falando isso? Porque tem pessoas que ganham muito dinheiro e deixam o dinheiro dominar a vida dela. Ou seja, ela passa a viver apenas pelo dinheiro. E quando ela faz isso, é aquela pessoa soberba que acha que todo mundo está abaixo dela. Que ela acha que com dinheiro ela pode comprar as pessoas. Ou seja, ela deixou o dinheiro dominar ela. O que é dominar o dinheiro? É quando eu continuo sendo, na minha essência, a mesma pessoa, porém, esse dinheiro me dá poder de decisão sobre coisas que vão edificar a minha pessoa, a minha família e as pessoas que são próximas e as que não são próximas. E essa é um tipo de cultura que eu trago muito pro meu filho. Léo, ele não vai precisar passar pelo que eu passei na minha infância. Não vai passar pelo que eu passei na minha adolescência. E não estou reclamando. Tudo isso foi importante para ser quem eu sou hoje. Mas eu tenho um grande problema porque ele vai acessar, né, um outro tipo de vida. Porque graças a Deus a gente conseguiu enriquecer. Só que todos os dias eu ensino valores para que ele sempre aprenda a entender o dinheiro como acesso e não como coisas que vão fazer você querer se sentir superior aos outros. E todos os dias, um exemplo dessas coisas, todos os dias quando eu desço na escola, todo dia eu levo ele para a escola, todo dia ele tem que dar bom dia a todos os funcionários que passam pela gente durante o caminho. Ao segurança, a mulher da limpeza, a professora.
Por quê? Porque ele precisa entender que todas aquelas pessoas são pessoas importantes. E não é porque você tem mais dinheiro que o outro que você é superior ao outro. E quando você entende isso, você prospera, você se torna uma pessoa melhor. As pessoas vão gostar da tua presença. Só que isso é o papel de quem? Meu. Porque ele não tem culpa de nascer melhor do que a forma que eu nasci. Mas eu tenho total culpa se eu não ensinar ele os valores e princípios que edificam ele como pessoa. Porque o dinheiro, quando a pessoa tem só dinheiro, ela morre. Ela morreu ali. Mas quando você prospera e prospera a vida dos outros, o teu legado vai ser eterno. Ou seja, tem pessoas que morrem quando morrem. E tem pessoas que morrem, mas continuam na eternidade. Porque elas construíram um legado para isso. E a melhor forma de deixar o meu legado no mundo que eu vivo hoje é no meu filho. É fazendo ele replicar isso. Ele se tornar uma pessoa melhor. Ele tornar aquela pessoa que chega no ambiente que todo mundo gosta. E isso eu faço em todos os lugares que eu vou com ele. Lá no Multiplace mesmo, quando ele vai. É tanto que quando eu desço, o segurança, ele vai lá falar com o segurança. Ele vai lá falar com o pessoal da portaria. E aí foi engraçado que a semana passada fui no shopping sozinho. Aí o segurança perguntando, cadê Léo? Por quê? Porque são esses valores. Porque às vezes a pessoa passa ali e acha que é dono de uma sala daquela ou de algumas salas, ele acha que ele é tão superior ao segurança que ele não fala com o segurança. Então esse é um comportamento que os meus pais me ensinaram e que eu faço questão de reproduzir com meu filho. Porque é só assim que ele vai deixar o legado dele. Porque esse é o jogo da prosperidade. É não morrer quando você morre. Porque tem gente que é tão pobre, apesar de ser tão rico, que quando ela morre, ela morre. E tem gente que às vezes é rico, mas não é só rico de dinheiro. Ele é rico de valor. E quando ele morre, não é o dinheiro que fica, é o legado que ele construiu. Então isso é muito importante. E aí é a interpretação dessa frase. Não confie no dinheiro, mas domine o dinheiro. Porque quando você confia no dinheiro, você acha que o teu dinheiro te faz ser superior aos outros. Mas quando você domina o dinheiro, você entende que o dinheiro ele te dá acesso a poder decidir sobre coisas que sem o dinheiro você não teria. Né? Eu já falei em uma live de dinheiro, a gente vai fazer uma outra live de dinheiro para trazer um pouco mais profundo essa análise sobre o dinheiro, mas você precisa entender que a gente, desde pequeno, a gente constrói a ideia que o dinheiro é ruim. Aí a pessoa fala assim, dinheiro não traz felicidade. Então quer dizer que a pobreza traz. Olha que doido. O dinheiro não traz a felicidade. Então quer dizer que a pobreza que traz? É porque a interpretação que a gente tem sobre o dinheiro é errada. A gente acha que o dinheiro está acima de tudo. Não. O dinheiro ele tem que estar na minha mão e eu controlo ele. Porque quando eu aprendo a controlar o dinheiro e não deixar o dinheiro me controlar, aí você entendeu o grande princípio da riqueza. Isso sim é ser rico. Não é só o fato de eu ter dinheiro, mas é como é que eu lido com o dinheiro. Por isso que eu tenho que entender muito bem quem eu sou. Para a partir daí, eu entender como é que eu vou agir quando eu prosperar. Beleza? Então é isso, minha garganta tá seca. Acabou a água. Não, tem um pouquinho aqui ainda. A gente finaliza a live de hoje, tá bom? Espero que tudo que a gente falou aqui hoje tenha feito sentido para vocês. E próximo domingo a gente tá aqui de volta, tá bom? A live vai ficar salva para quem entrou depois e quiser ter acesso aí a algumas coisas que eu falei lá no início da live. Espero que vocês tenham gostado. Depois deixa um comentário lá, depois fica salvo. Valeu, Thay. Thay maratonou aí 2 lives seguidas. Renascer, Diogo, Lari, advogado estourada aí. Pra quem não tem advogado empresarial, segue Lari, que aí sabe, viu? Aí eu assino embaixo. Ó que responsabilidade, viu, Lari? Valeu, gente. Um abraço, fique com Deus e até próximo domingo. Aliás, não. Essa terça-feira a gente tem live sobre o tratamento de varizes. Aquela live mais curtinha, 8h40, beleza? Então a gente se encontra na terça. Beijo no coração. Valeu, Gleice. Abençoado e produtiva. Show pra todos nós. Verdade, muitas pessoas pensam assim. Boa noite a todos. Valeu, gente. Beijo, Betânia. Beijo a todos. Um beijo no coração de vocês. Vou deixar lá a live salva.